Graça e paz a todos, eu me chamo Ian, seja muito bem-vindo ao canal Um Casal Cristão. Deixe seu like, comente, mande sua dúvida. Nesse momento vamos trazer um vídeo a respeito do livro de Josué. Eu decidi abordar a temática Josué em tempos de guerra. Como foi que aconteceu esse processo de formação do povo de Israel, o que Deus colocou no coração de Josué e o que isso pode nos ajudar no tempo de hoje, em meio a essa crise, em meio a essa pandemia. Amém? Em Josué capítulo 1, se você abrir comigo, diz assim, Josué capítulo 1, versículo 3. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos pais dele. Tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado, segundo toda a lei do meu servo Moisés. Não desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita, para que você seja bem-sucedido aonde quer que você andar. Não cesse de falar no livro da lei. Pelo contrário, medite de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém? Esse momento, ele sucede àquele momento que Moisés faleceu e que Josué foi chamado para liderar o povo, principalmente nesse processo da conquista do território. Teologicamente falando, existem várias abordagens de raciocínio a respeito da formação do povo de Israel, mas em todas elas, Deus sempre esteve à frente, sempre esteve guiando Josué, motivando, ajudando, dando discernimento e sabedoria. Ele apenas pediu para Josué ser forte e corajoso, que ele ia ser todos os dias, assim como ele foi com Moisés. Para nós, muitas das vezes nós lemos isso aqui, achamos que isso não aconteceu, ou que isso daí foi um momento na história muito atrás, que não vai acontecer de novo. Obviamente, esse processo da guerra, enquanto a conquista da terra, de fato da luta com a espada, não é para nós hoje em dia. Mas, como a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, sim contra as partes espirituais, nós aqui estamos para trazer o evangelho para vocês, para dizer, nesse momento de dificuldade, que você tem que lutar, assim como todo o povo de Israel lutou. Em todo esse processo da conquista, que é narrado aqui no livro de Josué, existiram suas vitórias, mas também existiram sua derrota. E o importante lembrar é que no fim de tudo, houve paz. E que no fim de tudo, todas as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Amém? Existiu, assim, inúmeros feitos históricos narrados aqui nesse livro, como, por exemplo, a queda das muralhas de Jericó pelo povo, Obviamente, o povo, exercendo o mandamento de Deus, segundo a sua vontade, aconteceu o milagre, Quando o sol parou-se, ou quando a lua não aconteceu a parte da noite, na guerra contra o povo de Gibeão, mas também aconteceu a derrota com o povo de Ai, quando Josué mandou os espias fazerem, eles falaram que necessitava pouco povo e não muito, e não ouviram, Josué não foi sábio nesse momento, não ouviu a voz, e também teve aquele pecado de Acã no meio do povo. O que aconteceu? Gerou derrota, gerou frustração, tristeza. Josué rasgou suas vestes, se prostrou ao chão, quando Deus disse que havia um pecador e ele resolveu o problema. Então, nesse momento, eu quero ler uma passagem para vocês que diz assim, esse momento é a guerra contra o Gibeão e os seus 5 reis, que diz assim, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O povo de Gibeão, ele usou de uma artimanha, digamos assim, para que pudesse servir ao povo de Israel e não ser derrotado ou morto por eles. Então, nesse momento que os 5 reis atacam o Gibeão, Josué, fazendo com que a sua palavra se cumprisse, foi socorrer ele, foi socorrer esse povo, e aconteceu esse momento que Deus fez cair do céu chuva de pedras, e mais foram que morreram pelas pedras do que pela espada. Ou seja, mais Deus faz do que você faz. Sempre vai ser assim, mas ainda assim Josué meditou de dia e de noite e teve a vigilância de não desviar nem da esquerda nem para a direita sobre o seu mandamento. E a vontade de Deus se cumpriu, o milagre foi feito. Então, para nós que estamos nesse tempo de dificuldade, acredite, Deus existe.
Esse mesmo Deus que fez o sol parar, que fez as pedras caírem, que fez a muralha de Jericó ruir, que fez o povo passar a pés enxutos pelo Rio Jordão, é o mesmo Deus que está aqui e está aí com você. É o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. Acredite, exercite a sua fé, ore pelos enfermos, ore para que a ajuda chegue, para que o oxigênio chegue. Eu sou de Manaus, Amazonas, e estamos num colapso de saúde, né, como nunca antes visto, né? Então, o que eu não tenho oxigênio para dar, né? Eu não sou milionário, eu não sou rico para estar comprando, mas o que eu posso fazer pelos outros eu faço. Eu tento ajudar da forma que eu posso, com as minhas orações, com as minhas ajudas, né? Que você possa fazer o mesmo nesse momento de dificuldade. Nós deixamos, né, esse vídeo para você, que você possa meditar nesse momento de guerra, nesse momento de conquista, nesse momento de vitória. Amém? A palavra de Deus diz aqui em Josué 21, versículo 45, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Amém? Então tudo vai se cumprir na sua vida. As promessas de Deus não são falhas. A palavra de Deus vai se cumprir e continua se cumprindo a cada dia. Então fique com Deus, persevere em oração. Amém? O nosso Deus vive no dia de hoje. A graça e a paz a todos. Que Deus abençoe. Amém.